E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por histórias de tragédias e superação, explorando dois eventos que marcaram o mundo. O tsunami de 2004 no Sudeste Asiático e o ataque terrorista em Londres em 2017. A ideia é a gente entender como esses eventos impactaram a vida das pessoas, como elas lidaram com a perda, com o trauma e como reconstruíram suas vidas. É isso aí. Vamos mergulhar fundo nessas histórias, trazendo detalhes impactantes, depoimentos tocantes e mostrando a força do espírito humano em meio à adversidade. Começando então com o tsunami de 2004. Você se lembra onde você estava quando viu essa notícia? Foi um evento que chocou o mundo, né? Pela sua magnitude. É. Imagine só, 26 de dezembro de 2004. Essa onda gigante atingiu diversos países do Sudeste Asiático, incluindo a Tailândia, Indonésia e Sri Lanka, deixando mais de 250 mil vítimas. Nossa, É difícil até de compreender a dimensão de uma tragédia dessa, né? sem dúvida, é por isso que a gente vai trazer à tona algumas histórias de quem viveu esse dia de terror. A Amanda, por exemplo, ela estava em um bangalô em Khao Lak, na Tailândia, quando a onda gigante atingiu. Ela descreveu a luta pela sobrevivência como algo desesperador, sendo arrastada pela água, vendo escombros voando por todos os lados. Nossa. E o pior, ela carrega até hoje o peso da culpa por ter sobrevivido, enquanto o homem que a salvou acabou perdendo a vida. É impressionante como a culpa pode se tornar um fardo tão pesado para quem sobrevive a uma tragédia, né? Pois é. Você já parou para pensar como a mente humana lida com essa culpa, com a ideia de por que eu sobrevivi e outros não? É algo que me deixa bastante intrigado. Com certeza, a culpa do sobrevivente é um tema complexo que envolve questões psicológicas profundas. Mas voltando às histórias do tsunami, a gente tem também a Luxian, que estava em Koh Phi Phi, também na Tailândia. Uhum. Ela viu a ilha ser engolida pela água e lutou para salvar a amiga Sophie em meio ao caos. Ah. Infelizmente, o irmão dela, o Piofez, não teve a mesma sorte e foi encontrado morto dias depois. É de partir o coração imaginar o desespero da Luxem, meio àquele caos, buscando o irmão sem saber o que tinha acontecido com ele. E a gente tem ainda a história do casal britânico Kim e Trista, que estavam em Tangari, no Sri Lanka, com a filha de 5 anos, a Isabela. Durante a tragédia, eles foram separados e viveram momentos de angústia na busca pela filha até a confirmação da morte da pequena Isabela. Que triste. A perda de um filho em qualquer circunstância já é algo devastador. Mas em meio a um evento como esse, parece que a dor se multiplica, né? Sem dúvida. E diante de tanta dor e destruição, como as pessoas encontraram forças para se reerguer. É inspirador ver como a força do espírito humano se manifesta em momentos tão difíceis. E em meio a essa tragédia, a gente viu surgir histórias de pessoas que se dedicaram a ajudar os outros. Sim. A Pim, por exemplo, uma empresária local, se tornou líder na organização de voluntários e no socorro aos feridos em Koh Phi Phi. Ela teve que tomar decisões difíceis, decidir quem seria evacuado primeiro, enfrentando dilemas éticos intensos. Você consegue imaginar o peso dessas decisões? Ter que escolher quem teria mais chances de sobreviver. É uma responsabilidade enorme, né? E a comoção mundial que o tsunami gerou também é algo que precisa ser destacado. A mobilização para arrecadação de fundos, a ajuda humanitária enviada para os países afetados, ONGs como a Unicef trabalhando incansavelmente. E tá mesmo a criação de fundos de apoio às vítimas, como o Fundo Memorial Isabella Pitfield, criado por Kim e Tristan em homenagem à filha. É comovente ver como a solidariedade humana se manifesta diante de tragédias como essa. É como se a gente de repente se conectasse com a dor do outro, né? Buscando amenizar o sofrimento de alguma forma. É verdade. E como os sobreviventes seguiram em frente. Cada um encontrou seu próprio caminho, imagina. Exato. Alguns retornaram aos locais da tragédia buscando respostas, outros encontraram um novo propósito em ajudar o próximo. Teve gente que reconstruiu suas vidas nos mesmos lugares, enquanto outros buscaram novos horizontes. É a resiliência humana em ação. E essa resiliência, essa capacidade de se adaptar e superar adversidades, é algo que me fascina. É como se, diante da fragilidade da vida, a gente descobrisse uma força interior que nem imaginávamos ter. Concordo plenamente. E o tsunami de 2004, apesar de toda a dor e destruição, também nos deixou um legado de solidariedade, compaixão e a busca por um futuro melhor. Verdade. E agora, vamos mudar o cenário e o tempo, viajando para Londres em 2017, onde outro tipo de tragédia aconteceu. Um ataque terrorista que chocou o mundo. Sim, Você se lembra desse ataque? Sim, lembra bem, foi um ataque que aconteceu na região da Ponte de Londres e do Mercado Borough.
Isso! Um lugar cheio de vida que, de repente, se transformou num cenário de horror. Exatamente. Em 3 de junho de 2017, 3 homens atacaram pedestres com uma van e depois esfaquearam pessoas aleatoriamente. Meu Deus. Imagina o pânico, pessoas correndo sem saber pra onde ir, tentando se proteger. É assustador pensar na sensação de vulnerabilidade que as pessoas devem ter sentido naquele momento. E que tipo de histórias impactantes surgiram desse ataque? Histórias de pessoas que estavam lá, que viram tudo acontecer de perto. Sim, histórias que nos mostram a dimensão da tragédia e a força de quem enfrentou. Vamos conhecer o Jeff, um jornalista que foi esfaqueado ao tentar intervir no ataque. Calma. Ele descreveu o momento em que viu o celular de uma vítima coberto de sangue tocando sem parar. Nossa. É como se a vida daquela pessoa tivesse sido interrompida de forma brutal, enquanto o mundo lá fora ainda não sabia. Que situação angustiante. Essa imagem do celular tocando em meio ao caos e à violência é realmente impactante. É como se a gente pudesse sentir a fragilidade da vida e a imprevisibilidade do destino. E tem também a história do Gabriele, um cinegrafista que filmou o ataque em tempo real. Nossa. Ele descreveu a mistura de adrenalina e medo que sentiu ao registrar cenas tão chocantes. É um misto de coragem e talvez até um instinto de registrar aquele momento histórico, por mais terrível que fosse. E, em meio ao caos, a gente também viu surgir atos de heroísmo, como o do Florim, um chefe que, armado apenas com um caixote, tentou deter os terroristas, Caramba. colocando sua própria vida em risco para proteger os outros. Atitudes como essa nos mostram que, mesmo diante do medo, a compaixão e a coragem podem se manifestar de formas extraordinárias. E a resposta da polícia, como foi? Lembra que na época falaram bastante da rapidez com que eles agiram. Sim, a resposta foi rápida e decisiva. A polícia chegou ao local em minutos e, em 8 minutos, os terroristas foram abatidos. Nossa! Foi fundamental para evitar um número ainda maior de vítimas. Sem dúvida. E durante a investigação, descobriu-se que eles usavam coletes explosivos falsos, que aumentou ainda mais a tensão no momento. Imagina o alívio quando descobriram que os coletes eram falsos. É. Mas, infelizmente, o estrago já estava feito. Pois é. E a investigação, o que mais ela revelou? A investigação foi intensa, com prisões de suspeitos e uma busca profunda para entender as motivações dos terroristas. E a comunidade se uniu em homenagens às vítimas, com o então prefeito de Londres, Sadiq Khan, fazendo um discurso emocionante sobre a união e a importância de não se deixar vencer pelo medo. É importante lembrar que, por mais que eventos como esse nos causem medo e insegurança, a gente não pode se deixar paralisar. A vida continua. E a gente precisa encontrar forças para seguir em frente, honrando a memória das vítimas e buscando construir um mundo mais seguro e justo. Concordo, esses ataques nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida, sobre como tudo pode mudar em um instante, mas também nos mostram a força da comunidade, a capacidade de se unir em momentos de dor e seguir em frente. E por falar em seguir em frente, vamos agora mergulhar em uma história que nos leva para o mundo do futebol, um esporte que, apesar de trazer tanta alegria, também tem seus momentos de tragédia. É verdade. Vamos falar sobre a história de Emiliano Sala, um jogador argentino que estava prestes a realizar o sonho de jogar na Premier League, quando um acidente aéreo interrompeu sua trajetória de forma trágica. É uma história muito triste. Ele, que nasceu numa pequena cidade rural da Argentina, tinha uma paixão pelo futebol desde criança. Ele e os amigos passavam horas jogando bola, sonhando com o dia em que se tornariam grandes jogadores. E ele estava no caminho certo, né? Sim, ele se mudou para a França ainda jovem para seguir a carreira no futebol. E lá ele se destacou, jogando em clubes como Bordeaux e o Nantes. Era um jogador talentoso, dedicado e admirado por seus colegas e pela torcida. E aí veio a grande oportunidade. Uma proposta para jogar no Cardiff City, na Premier League. Era a realização de um sonho, a chance de jogar num dos campeonatos mais importantes do mundo. Exato. Dá para imaginar a alegria dele ao receber essa proposta. Com certeza. A transferência foi acertada por 15 milhões de libras. Nossa. Valor recorde para o Cardiff. A expectativa era enorme. Mas a felicidade durou pouco, né? Infelizmente. Em 21 de janeiro de 2019, durante o voo de Nantes para Cardiff, o avião que transportava Emiliano desapareceu dos radares. Foi um momento de angústia e apreensão. Uma busca intensa foi iniciada e os destroços do avião foram encontrados semanas depois no fundo do Canal da Mancha. É uma tragédia que chocou o mundo do futebol. E além da dor pela perda do Emiliano, teve uma disputa legal entre o Cardiff e o Nantes, né? Os clubes discordavam sobre o pagamento da transferência, já que o Emiliano não chegou a jogar pelo Cardiff. Sim, uma situação complicada que acabou sendo resolvida na justiça. E é triste de ver que
Em meio a uma tragédia como essa, existe espaço para disputas financeiras. Como se a gente perdesse um pouco a humanidade nesses momentos, né? Mas é importante lembrar do Emiliano como um talentoso jogador, que conquistou seu espaço no mundo do futebol com muito esforço e dedicação. Com certeza. E que sua história sirva de alerta para que a segurança, tanto dentro quanto fora dos campos, seja sempre prioridade. Já que falamos de segurança, que tal a gente mudar o foco para um problema global que afeta a todos nós? A poluição por plástico nos oceanos. Nossa, é um problema gravíssimo. Você já parou para pensar na quantidade de plástico que a gente usa no dia a dia? É assustador. É mesmo. E pior é que grande parte desse plástico acaba nos oceanos, contaminando a água, prejudicando a vida marinha e colocando em risco o futuro do nosso planeta. Verdade. E as Ilhas Cocos, Keeling, um paraíso remoto no Oceano Índico, nos mostram a dimensão desse problema. As Ilhas Cocos, Keeling, com suas águas cristalinas e natureza exuberante, parecem ser um lugar intocado, né? Exato. Só por trás dessa beleza se esconde uma triste realidade. As praias estão cobertas de lixo plástico. Infelizmente. Como é que o plástico chega a um lugar tão isolado? As correntes marítimas, infelizmente, carregam lixo plástico de diversas partes do mundo. Depositando nas praias dessas ilhas, é como se a poluição produzida em outros lugares encontrasse seu destino final nesse paraíso. É de partir o coração imaginar um lugar tão lindo sendo contaminado dessa forma. E a gente tá falando de que tipo de lixo? Garrafas plásticas, sacolas, embalagens, de tudo. Garrafas, sacolas, embalagens, brinquedos, pedaços de rede de pesca, objetos do nosso dia a dia que, em vez de serem descartados corretamente, acabam contaminando os oceanos. E o impacto dessa poluição é enorme, principalmente para a vida marinha. Animais se enroscando no plástico, ingerindo o que pode levar à morte. É uma situação realmente preocupante. E a comunidade local, o que tem feito para combater esse problema? A comunidade tem se mobilizado para combater esse problema, realizando mutirões de limpeza, conscientizando os turistas. Mas com plástico chegando de todas as partes do mundo, é uma luta desigual. É como tentar esvaziar o oceano com colher, né? Pois é. O problema da poluição por plástico é global e exige soluções em escala global. Exatamente. A gente precisa repensar nosso consumo, reduzir o uso de plástico descartável, investir em alternativas mais sustentáveis. E a pesquisa científica tem um papel fundamental nesse cenário. E por falar em pesquisa científica, a gente tem a DRA, Denise Hardesty, uma cientista australiana que tem se dedicado a estudar a poluição por plástico nas Ilhas Cocos. Keeling. Certo. Isso mesmo, ela e sua equipe têm realizado um trabalho incrível. Legal. Mapeando a quantidade de lixo nas praias, identificando a origem do plástico, avaliando o impacto na vida marinha. E quais as principais conclusões das pesquisas dela? O que ela descobriu de mais alarmante sobre a situação nas Ilhas Cocos, Keeling? Uma das descobertas mais alarmantes é que a quantidade de plástico nas praias pode ser muito maior do que se imagina. É mesmo. Isso porque os pedaços menores, os microplásticos, muitas vezes não são contabilizados nas limpezas. Microplásticos? O que são eles? Nunca tinha ouvido falar. São fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros, que se formam a partir da degradação de objetos maiores. Eles são praticamente invisíveis a olho nu, mas estão por toda parte. Caramba. Contaminando a água, o solo, os animais. Nossa, que perigo. E o que a gente pode fazer para combater esse problema dos microplásticos? Parece algo tão difícil de controlar. A solução passa por uma mudança de comportamento, tanto individual quanto coletiva. Sim. A gente precisa reduzir o consumo de plástico, reutilizar o que for possível, reciclar corretamente e também pressionar as empresas para que produzam embalagens mais sustentáveis. É verdade. A gente, como consumidores, tem um poder enorme de influenciar as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis. Com certeza. E por falar em desafios, vamos agora mergulhar em uma história que nos leva para o coração da Europa, acompanhando a saga de refugiados sírios em busca de uma vida melhor. É um tema que mexe muito comigo, pois me faz pensar em todas as dificuldades que essas pessoas enfrentam ao deixarem tudo para trás em busca de um futuro mais digno. É verdade, uma jornada perigosa que coloca em risco a vida de milhares de pessoas que fogem da guerra e da miséria. E a gente vai conhecer a história de um cirurgião cardíaco sírio que arriscou tudo para levar sua família para a Europa. Um cirurgião cardíaco. Que interessante. Ele devia ter uma vida relativamente confortável na Síria, né? O que o levou a tomar uma decisão tão drástica. Ele se chama Ammar e tinha uma vida estável em Damasco, capital da Síria. Mas a guerra destruiu tudo, bombas caindo, hospitais lotados, medo constante, e ele sabia que precisava tirar sua família dali. É de cortar o coração imaginar a angústia de ter que abandonar tudo e fugir para um lugar desconhecido sem saber o que o futuro reserva. E qual o caminho que ele escolheu para chegar à Europa? Ele escolheu o caminho mais arriscado,
A travessia do Mar Egeu, da Turquia para a Grécia. Em barcos precários e superlotados, uma jornada que tem se tornado a última esperança para muitos refugiados. Uma jornada que, infelizmente, muitas vezes termina em tragédia, né? É verdade. Vamos torcer para que o Amar e sua família tenham conseguido chegar em segurança. Amara. Mas antes de continuarmos com essa história, que tal a gente dar uma pausa para respirar e nos preparar para a última parte do nosso Deep Dive? Boa ideia. Já exploramos histórias de superação em meio a tragédias naturais, ataques terroristas e até mesmo no mundo do esporte, mas ainda temos muito a descobrir. Sim. E emoções à flor da pele nos aguardam na última parte do nosso programa. É isso aí, pessoal. A gente já volta. E retomando nossa conversa sobre a jornada do Amar e sua família, a gente se depara com uma realidade cruel que muitos refugiados enfrentam. A exploração dos traficantes de pessoas. É revoltante pensar que pessoas que já estão em uma situação tão vulnerável fugindo da guerra e da miséria ainda sejam exploradas por criminosos que se aproveitam da sua fragilidade. Pois é de tirar o chão. O Amar, para garantir a segurança da família, teve que negociar com o traficante que prometia uma travessia segura para a Grécia. Mas como você pode imaginar, a realidade era bem diferente. Que tipo de barco eles usaram? Algo seguro, pelo menos. Nada disso. Era um bote inflável superlotado com mais de 40 pessoas a bordo, incluindo crianças e bebês. Imagine o risco, a instabilidade, o medo constante de um naufrágio. Deve ter sido aterrorizante. Meu Deus, que situação desesperadora. E como foi a travessia? Conseguiram chegar à Grécia sem maiores problemas? A travessia foi uma verdadeira provação. O mar estava agitado, o bote quase virou várias vezes, as pessoas estavam apavoradas. E para piorar a situação, a guarda costeira turca apareceu tentando impedir a travessia. Que tensão. E o que aconteceu? Eles foram presos. Devolvidos para a Turquia. Teve momentos de pânico com a guarda costeira atirando para cima, tentando intimidar os refugiados, mas Omar e sua família estavam determinados a chegar à Grécia e o capitão do bote, apesar de inexperiente, conseguiu desviar da patrulha e seguir em frente. Que alívio. Mas a jornada não tinha terminado, né? Ainda faltava chegar à costa da Grécia. Sim, eles ainda enfrentaram algumas horas de travessia com frio, fome e medo. Mas a determinação de chegar a um lugar seguro era maior que qualquer obstáculo. E quando finalmente avistaram a costa grega, qual foi a reação? Imaginou a explosão de alegria e alívio. Exatamente. Foi uma explosão de alegria e alívio. As pessoas choravam, se abraçavam, agradeciam a Deus. Era como se tivessem renascido. Que momento emocionante. E o Amar e sua família, o que aconteceu com eles? Conseguiram se estabelecer na Europa. Sim, eles conseguiram se estabelecer na Europa e hoje reconstroem suas vidas em um novo país. A história deles é apenas uma entre milhares, mas nos mostra a força do espírito humano, a capacidade de superar desafios inimagináveis em busca de um futuro melhor. É inspirador ver a força e a resiliência dessas pessoas, né? E nos faz refletir sobre a crise humanitária dos refugiados, sobre a necessidade de termos mais empatia, mais compaixão e buscar soluções para que essas pessoas não precisem mais arriscar suas vidas em busca de um lugar seguro. Com certeza, é um problema complexo que exige ações conjuntas de governos, organizações internacionais e da sociedade civil. E a gente precisa fazer a nossa parte cobrando dos nossos líderes, apoiando iniciativas humanitárias e combatendo o preconceito e a xenofobia. Concordo plenamente. E mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre um problema que afeta a saúde mental de muitas pessoas. A dismorfia corporal. Você já ouviu falar sobre esse transtorno? Sim, claro. É um transtorno psicológico que faz com que a pessoa tenha uma visão distorcida do seu próprio corpo, se fixando em defeitos imaginários ou exagerando pequenas imperfeições. É como se a pessoa olhasse para o espelho e não conseguisse enxergar a sua própria beleza, né? Fica presa em uma imagem negativa de si mesma. Exatamente. E essa preocupação com a aparência pode se tornar uma obsessão que domina a vida da pessoa, levando a comportamentos compulsivos, como se olhar no espelho constantemente, se comparar com outras pessoas, se criticar excessivamente. E as redes sociais, com essa cultura de imagens perfeitas, devem ter um papel importante nesse transtorno, né? A gente se depara o tempo todo com fotos editadas, corpos sarados, rostos impecáveis. É difícil não se comparar e se sentir inadequado. As redes sociais têm um papel crucial na intensificação da dismorfia corporal, com certeza. A pessoa se compara constantemente com as imagens perfeitas que vê no Instagram, no Facebook, se sentindo ainda mais inadequada. E a gente vai conhecer a história da Megan, uma jovem que sofre de dismorfia corporal desde a adolescência. Que triste. E como esse transtorno se manifesta na vida dela? Ela consegue ter uma vida normal com amigos, trabalho e relacionamentos. A dismorfia corporal afeta a vida da Megan de forma intensa. Ela se sente extremamente insegura com sua aparência, se achando feia, gorda, desproporcional. Passa horas se olhando no espelho, se criticando, tentando esconder suas imperfeições. É como se ela estivesse presa em uma batalha constante com a sua própria imagem, né? Buscando uma perfeição que na verdade não existe, e essa insegurança afeta o dia a dia dela. Sim, de várias formas. Ela evita sair de casa, se veste com roupas largas para disfarçar o corpo, se isola dos amigos, tem dificuldade em se relacionar.
A dismorfia corporal acaba limitando a vida dela em vários aspectos. E ela busca ajuda profissional para lidar com esse problema? Faz terapia? Toma algum medicamento? Sim, a Megan faz terapia com uma psicóloga especializada em dismorfia corporal e também toma medicamentos para controlar a ansiedade e a depressão. Que bom que ela está buscando ajuda. A terapia, nesse caso, deve ser fundamental para que ela consiga lidar com essa distorção da imagem corporal. Com certeza, a terapia tem sido fundamental para que a Megan compreenda seu transtorno e aprenda a lidar com seus pensamentos e emoções. A psicóloga ajuda a identificar os gatilhos que desencadeiam a dismorfia, a desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade e a fortalecer sua autoestima. E as redes sociais ela ainda usa, ou a psicóloga a orientou a se afastar completamente. Ela ainda usa as redes sociais, mas de forma mais consciente. Aprendeu a filtrar o conteúdo que consome, a seguir perfis que promovem a diversidade e autoestima, a não se comparar com as imagens irreais que circulam na internet. É importante ter essa consciência crítica, né? Saber que as redes sociais muitas vezes mostram uma versão idealizada da realidade e a gente precisa lembrar que a beleza é algo muito singular que vai além dos padrões impostos pela mídia e pelas redes sociais. Cada pessoa tem sua beleza única e a gente precisa aprender a valorizar nossas características, a nos aceitar como somos. Concordo plenamente. E por falar em aceitação, vamos voltar a falar sobre o voo MH17, aquele que foi derrubado na Ucrânia em 2014. É um caso que gerou muita comoção internacional e que, após anos de investigação, teve um desfecho importante recentemente. Lembro bem desse caso. Foi uma tragédia que chocou o mundo e que se descobriu sobre esse trágico acidente, o que realmente aconteceu. A investigação concluiu que o avião foi atingido por um míssil Buk de fabricação russa disparado por separatistas pró-Rússia na Ucrânia. Que absurdo. Um míssil. Mas por que eles fariam isso? Qual era o objetivo? Acredita-se que os separatistas confundiram um avião comercial com uma aeronave militar ucraniana. Um erro terrível que custou a vida de 298 pessoas inocentes. É inacreditável como um erro de cálculo, uma falta de cuidado pode ter consequências tão devastadoras. E quais as consequências desse ato para os envolvidos? Teve algum tipo de punição? O caso gerou uma crise diplomática entre a Rússia e os países ocidentais, com sanções econômicas impostas à Rússia e um aumento da tensão geopolítica na região. Em 2022, um tribunal holandês condenou 3 homens à prisão perpétua pelo crime. Um deles era um ex-oficial da inteligência russa, o que reforça a tese de que a Rússia teve envolvimento no ataque. É importante que a justiça seja feita, né? Que os responsáveis por atos tão cruéis sejam punidos. Mas, infelizmente, isso não traz de volta as vidas que foram perdidas. E essa tragédia nos faz refletir sobre a necessidade de paz e diálogo para que a violência e o ódio não continuem ceifando vidas inocentes. Com certeza. A gente precisa aprender com os erros do passado, buscar soluções pacíficas para os conflitos e construir um futuro mais justo e harmonioso para todos. Mas voltando para o Brasil, que tal a gente fala sobre um movimento social que tem ganhado força nos últimos anos. Um veganismo. O veganismo, né? Lembro que há alguns anos era visto como algo radical e extremo, mas hoje em dia parece que cada vez mais pessoas estão aderindo a esse estilo de vida. O que você acha que tem impulsionado esse crescimento? Acho que tem vários fatores, como a conscientização sobre os impactos da pecuária no meio ambiente, a preocupação com o bem-estar animal, a busca por uma alimentação mais saudável. É verdade. Tem muita gente se tornando vegana por questões éticas, né? Por não concordar com a forma como os animais são tratados na indústria alimentícia. Sim, e também tem a questão da sustentabilidade. A pecuária é uma das atividades que mais contribuem para o desmatamento, para a emissão de gases de efeito estufa para o consumo de água. O impacto ambiental da pecuária é realmente preocupante. E a gente vai conhecer a história da Luísa, uma jovem que se tornou vegana há alguns anos e que tem se dedicado a divulgar esse estilo de vida nas redes sociais. Isso aí. Interessante. E como ela tem usado as redes sociais para falar sobre veganismo? Que tipo de conteúdo ela produz? Ela compartilha receitas veganas, dicas de produtos, informações sobre os impactos da pecuária, reflexões sobre a ética animal. E também desmistifica muitos mitos sobre o veganismo, mostrando que é possível ter uma alimentação completa e saborosa sem consumir produtos de origem animal. Legal. E qual tem sido a receptividade do público? As pessoas têm se mostrado abertas a conhecer mais sobre o veganismo. Sim, a Luísa tem um público engajado que acompanha suas postagens, faz perguntas, compartilha suas próprias experiências. Claro que ela também recebe críticas e comentários negativos, principalmente de pessoas que ainda têm muito preconceito com o veganismo. O preconceito é um desafio a ser superado, né? As pessoas têm medo do que é diferente do que não conhecem. Mas é importante que a gente tenha a mente aberta para aprender coisas novas, para questionar nossos hábitos, para buscar alternativas mais sustentáveis e éticas para as nossas vidas. Com certeza. E o veganismo é um movimento que nos convida a repensar nossa relação com os animais, com o meio ambiente, com a nossa própria saúde. É um movimento que nos desafia a sermos mais compassivos, mais conscientes, mais responsáveis pelas nossas escolhas. E por falar em escolhas, vamos voltar para o mundo da tecnologia e falar sobre um tema que tem gerado bastante polêmica. A inteligência artificial.
Você já parou para pensar no impacto que a inteligência artificial está tendo nas nossas vidas? É impressionante como a inteligência artificial está presente em tudo hoje em dia, né? Nos smartphones, nos carros, nos computadores e nas redes sociais. E essa presença cada vez maior tem gerado debates acalorados sobre os benefícios e os riscos dessa tecnologia. É verdade. Tem gente que vê a inteligência artificial como uma grande promessa para o futuro, com potencial para revolucionar diversas áreas, como a medicina, a educação, o transporte. Mas também tem gente que tem os impactos negativos dessa tecnologia, como a perda de empregos, o aumento da desigualdade e o controle social. Esses são debates importantes que precisamos ter com certeza. É preciso analisar os dois lados da moeda, ponderar os riscos e os benefícios, para que a gente possa usar a inteligência artificial de forma ética e responsável. E a gente vai conhecer a história do Miguel, um programador que tem se dedicado a desenvolver sistemas de inteligência artificial para a área da saúde. O Miguel acredita que a inteligência artificial tem um potencial enorme para ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde. Ele tem desenvolvido sistemas que auxiliam no diagnóstico de doenças, no planejamento de cirurgias, no monitoramento de pacientes. Que bacana. E como esses sistemas funcionam? Eles substituem os médicos? Não, os sistemas desenvolvidos pelo Miguel não substituem os médicos, mas os auxiliam na tomada de decisões. Eles processam uma grande quantidade de dados, como exames históricos médicos, artigos científicos, e fornecem informações relevantes para que os médicos possam fazer diagnósticos mais precisos e indicar os melhores tratamentos. É como se a inteligência artificial fosse uma ferramenta poderosa nas mãos dos médicos, né? Aumentando a precisão dos diagnósticos, otimizando os tratamentos, salvando vidas. Exatamente. E o Miguel está apenas começando. Ele tem muitos outros projetos em andamento, sempre buscando usar a inteligência artificial para o bem da humanidade. E por falar em bem da humanidade, que tal a gente encerrar esse bloco do nosso Deep Dive com um tema que nos convida a refletir sobre o futuro do nosso planeta: as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta hoje em dia, né? O aumento da temperatura global, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar. As consequências já são visíveis e podem se tornar ainda mais graves nas próximas décadas. É assustador pensar no futuro que nos aguarda se não fizermos nada para reverter esse quadro, né? E a gente vai conhecer a história da Ana, uma ativista ambiental que tem se dedicado a mobilizar jovens para a luta contra as mudanças climáticas. A Ana acredita que a juventude tem um papel fundamental na luta contra as mudanças climáticas, pois é a geração que mais vai sofrer com as consequências desse problema. E como ela tem mobilizado os jovens para essa causa? Que tipo de ações ela tem promovido? Ela organiza palestras, debates, manifestações, campanhas nas redes sociais e também incentiva os jovens a adotarem práticas mais sustentáveis no dia a dia, como reduzir o consumo de energia, economizar água, usar transporte público, consumir produtos locais. É importante que a gente se conscientize de que as nossas ações, por menores que sejam, podem fazer diferença para o futuro do nosso planeta, com certeza. E a Ana é um exemplo de como a juventude pode ser agente de mudança, inspirando outras pessoas a se engajarem na luta por um futuro mais sustentável. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra mais um bloco do nosso Deep Dive. Fiquem ligados, que na próxima parte a gente vai continuar explorando histórias que nos fazem refletir sobre os desafios e as possibilidades do mundo em que vivemos. E voltando ao tema das mudanças climáticas, você já se perguntou como a gente pode usar a tecnologia para combater esse problema? Parece até contraditório, né? Afinal, a produção e o uso de tecnologias muitas vezes geram impactos ambientais. Pois é um paradoxo. Mas a verdade é que a tecnologia também pode ser uma aliada na busca por soluções para as mudanças climáticas. E a gente vai conhecer a história da Sofia, uma engenheira que tem se dedicado a desenvolver tecnologias sustentáveis para a geração de energia. A Sofia acredita que a gente precisa buscar alternativas mais limpas e eficientes para gerar energia, reduzindo a nossa dependência dos combustíveis fósseis, que são os grandes vilões das mudanças climáticas. Ela tem se dedicado a projetos de energia solar, eólica, biomassa. Interessante. E como essas tecnologias funcionam? Elas já são viáveis economicamente. A gente poderia usar essas tecnologias em larga escala para suprir nossas necessidades energéticas. A Sofia tem se dedicado a desenvolver tecnologias que sejam não só eficientes, mas também acessíveis, para que possam ser utilizadas em larga escala. E ela acredita que a gente já tem a tecnologia necessária para fazer essa transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável. O que falta é vontade política e investimento. É verdade. Muitas vezes a gente esbarra em interesses econômicos que impedem a implementação de soluções mais sustentáveis. Mas a gente precisa continuar pressionando os governos, as empresas, a sociedade como um todo, para que essa mudança aconteça o mais rápido possível. Com certeza. E a Sofia é um exemplo de como a gente pode usar o conhecimento, a criatividade, a inovação para construir um futuro mais sustentável para o nosso planeta. E já que falamos em construir o futuro, que tal a gente voltar no tempo para entender como a gente chegou até aqui?
Vamos mergulhar na história da humanidade, explorando as grandes descobertas, as revoluções, as invenções que moldaram o mundo em que vivemos. A história da humanidade é fascinante, né? Como uma grande aventura cheia de altos e baixos, de momentos de glória e de tragédia, de avanços e retrocessos. E a gente vai começar essa viagem pelo passado, explorando a invenção da escrita, que foi um marco fundamental na história da comunicação humana. A escrita, né, parece algo tão trivial hoje em dia, mas a gente precisa lembrar que nem sempre foi assim. Antes da escrita, as informações eram transmitidas oralmente, de geração em geração. A invenção da escrita possibilitou registrar o conhecimento, transmitir informações de forma mais precisa, preservar a história. Exatamente. A escrita revolucionou a forma como a gente se comunica, como a gente aprende, como a gente pensa. E a gente vai conhecer a história do Tiago, um arqueólogo que tem se dedicado a decifrar textos antigos, revelando segredos do passado. Que legal! É como se ele fosse um detetive do passado, né? Desvendando mistérios, reconstituindo a história através da interpretação de textos antigos. E que tipo de textos ele decifra? Hieróglifos, egípcios, textos cuneiformes da Mesopotâmia. Ele trabalha com diversos tipos de textos antigos, diferentes culturas e épocas, e cada texto que ele decifra é como uma peça de um quebra-cabeça, que nos ajuda a entender melhor o passado, a cultura, os costumes, as crenças dos povos que nos É antecederam. incrível como a gente pode aprender com o passado, né? Entender como as sociedades se organizavam, como as pessoas viviam, como os problemas eram enfrentados. É como se a gente pudesse olhar para o espelho da história e tirar lições para o presente. Com certeza. E o Tiago, através do seu trabalho, nos convida a fazer essa viagem no tempo, a desvendar os mistérios do passado, a ampliar nossa compreensão da história da humanidade. E com essa viagem no tempo, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive de hoje. Espero que vocês tenham gostado de explorar essas histórias, de conhecer pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, de refletir sobre os desafios e as possibilidades do nosso tempo. E a gente se despede com a certeza de que, por mais complexos que sejam os problemas que enfrentamos, a gente sempre pode encontrar inspiração nas histórias de superação, de coragem, de compaixão, e que a gente pode, cada um à sua maneira, contribuir para construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano para todos. E fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um Deep Dive, mergulhando em novos temas, novas histórias, novas descobertas. Até a próxima.